cá estamos de novo. Deus disse a Abraão: olha para o céu, conta as estrelas do céu. Olha para o céu, conta as estrelas do céu. É curioso, vou dar aqui uma nota para que nós possamos entender as coisas. Os cientistas dizem que a olho nu podemos ver cerca de 6.000 estrelas. Vamos agora imaginar Abraão contar várias vezes as estrelas até perder conta. Deus disse a Abraão: os teus filhos serão tão numerosos como as estrelas do céu. Agora vamos imaginar Abraão estar a contar as estrelas e imaginar que são os filhos, a sua descendência. Então, isto é importante porque nós vamos falar num outro ponto agora. O ponto das visões, dos sonhos, que é, como dissemos, a linguagem da dimensão superior. Muitos de nós têm ou vivem numa dimensão limitada e precisa passar para a dimensão eterna, dimensão criativa de Deus. Imaginemos, porque aconteceu, porque é real. Abraão passou de uma dimensão limitada, Abraão passou de uma dimensão reduzida, limitada, para uma dimensão criativa de Deus. Foi pai aos 100 anos. Como se fosse um rapaz de 20 anos com toda a força. Sara foi mãe aos 90 anos, como se fosse uma jovem menina, mulher, uma jovem mulher. Passaram pela palavra, pelo poder de Deus, da dimensão reduzida, limitada, para a dimensão criativa e eterna de Deus. Nada na palavra de Deus é superstição. Tudo o que está escrito na palavra de Deus é verdade. E é importante que cada um de nós possa interiorizar que a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Deus vive acima de tudo que Ele próprio criou. Eu vou repetir. Deus vive acima de tudo que Ele próprio criou. Então, Deus vive acima de todas as dimensões que nós podemos conceber, conhecer. Deus, que está acima de tudo, é tão poderoso que Deus, esse mesmo Deus, vive em si e em mim. O Deus acima de todas as coisas, acima de todas as dimensões, está dentro de si e dentro de mim. Meu querido irmão, é importante que possa interiorizar o Deus Criador de todas as coisas, que vive acima de todas as coisas, está dentro de si, está dentro de mim. Eu creio que se realmente você conseguir ver e ter esta noção, interiorizar e ser convicto desta verdade, tudo vai mudar na sua vida. Tudo o que você vê, tudo o que eu vejo, tudo o que nós vemos, realmente entra
através dos nossos olhos. Então agora, imagine, sonhe. Que imaginação e que sonhos você tem? Imagine, sonhe. E veja que sonhos é que você tem. O que é que você está a incubar realmente na sua vida? Portanto, neste momento, digo eu, permita a si mesmo engravidar as coisas que são de Deus. Há vida interna em si e em mim. A Bíblia diz, o salmista escreveu, guardei a tua palavra no meu coração, aguardei. É importante, e muito importante até, o ato de falar. Fale como se você falasse para o bebê que está dentro do seu ventre. Dê importância ao facto de viver. Viva na expectativa do dia e da hora do nascimento. A mulher que está grávida, ela não vê o seu bebê, mas ela sabe que o seu bebê existe. Ela vive na expectativa da hora e do dia em que vai ver realmente o seu bebê. Então espere, torno a dizer, espere pela encomenda. Espere em Deus. Acredite e espere em Deus. Por vezes, tem que resistir ao escárnio. Por vezes, tem que resistir ao gozo. Por vezes, tem que resistir à zombaria. Por vezes, tem que persistir até palpar. Não pode desistir. Imagine-se uma mulher que está prestes a dar à luz desistisse. A Bíblia nos conta que José, o jovem José, teve sonhos e visões. José foi, diz a história bíblica, José foi vítima de inveja. José foi colocado numa cova e dado como morto. Desapareceu, acabou. José foi vendido como escravo. José foi feito escravo propriamente dito. Mais tarde, José foi acusado e incriminado e foi preso. A história bíblica continua dizendo que José viveu todo este período confiando que Deus lhe deu sonhos e visões. Sonhos esses, visões essas, que ele partilhava na altura com os seus irmãos e que era ridicularizado pelos seus irmãos. Mas finalmente José consegue apalpar de uma forma tangível os seus sonhos e as visões e finalmente torna-se governador e vive realmente aquilo que viu. José não desistiu. Deus, mais tarde, mostra a Jacó a dimensão espiritual e ele passa a ser Israel. Jacó tinha um nome, tinha um decreto. Depois Deus muda o nome para que as pessoas pudessem pronunciar esse nome e muda o seu nome para Israel. Meus irmãos, quero vos dizer que no fundo temos que estar em concordância com a palavra de Deus.
quando a palavra de Deus nos diz que as palavras têm poder. Provérbios 21, perdão. Está provado cientificamente que o centro da fala no cérebro controla todos os outros membros. Então, tudo aquilo que nós falamos, damos ordem, cientificamente está provado que todos os membros obedecem àquilo que é dito. Que você fala acerca da sua vida, acerca da sua saúde, acerca da sua família, acerca do seu trabalho, acerca das suas finanças, até acerca do seu ministério que Deus lhe deu. Acredite, o que você fala, isso vai acontecer. Quero frisar mais uma vez. Aquilo que você fala vai acontecer. Pois, quando você fala, você está a dar uma ordem ao seu universo. A Bíblia diz claramente que a pessoa que controla a sua língua controla todo o seu corpo, toda a sua vivência. O que você fala, efetivamente, acontece. Você quer ver uma mudança na sua vida? Quer ver uma mudança no seu universo, onde você está inserido? Então comece por mudar a sua linguagem. Comece por mudar as suas palavras. Fale a palavra da fé. Alimente o seu sistema nervoso com um vocabulário construtivo, progressivo, produtivo e, acima de tudo, vitorioso. Fale estas palavras e repita-as até que se tornem visíveis e palpáveis, que elas controlem todo o seu corpo e todo o seu universo. Lembra-se de eu ter dito que Deus mora em si? Então quero lembrar que a palavra de Deus que está em si, essa palavra tem poder para criar. Se você falar a palavra de Deus, o Espírito Santo irá materializar. Tudo aquilo que foi falado no tempo da criação, o Espírito Santo pegou naquelas palavras e foram tudo criado, foi tudo materializado. Quando Deus disse haja, Jesus orava a Deus e Jesus dizia assim: sei que sempre me ouves. E de seguida ordenava: Lázaro, por exemplo, sai para fora. Repreendia o vento e os mares. A Bíblia também diz que você pode falar à montanha, seja ela o que for, e ela obedecerá. Então não esqueça, e já frisámos isto. Registre num papel, faça um quadro visível. Fale segundo Deus que vive dentro de si. Creia com o coração, porque com o coração se crê e com a boca se faz confissão. Jesus e o Espírito Santo fica limitado à sua e à minha confissão. Deus está à espera que você fale para que as coisas aconteçam. Precisamos, cada um de nós, esta é uma grande verdade, readquirir a arte perdida de expressar a palavra de ordem vinda de Deus. Plante sementes específicas para recolher resultados específicos. É importante. E nunca esqueça que a fé é como um músculo que precisa de exercício. A fé
é também a ação da soberania de Deus que deve ser regada com a sua palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé é essencialmente fidelidade a Deus, ao Deus que vive dentro de si. Não esqueça, isto é muito importante. Por último, quero lhe dizer que a fé é uma caminhada na escola da vida para cumprirmos o propósito de Deus. Meu querido irmão, partilhe esta mensagem com todos, para que todos possamos ter noção de que, em primeiro lugar, Deus está dentro de nós. Todos possamos ter noção de que a palavra é a palavra criativa de Deus. Todos possamos ter noção das dimensões espirituais, do poder da palavra, do poder das visões e dos sonhos. Acima de tudo, que possamos ter noção que fé é fidelidade. Meus queridos irmãos, que possamos entrar no ano 2026 sabendo e praticando, ouvindo e praticando a palavra de Deus, palavra eterna do nosso Deus vivo e verdadeiro. Deus vos abençoe.